bom 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 babo, bailo bailo bam bam bam, bailo bailo bam 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 duro. Você tem que dar, que prometeu meu bem, mande o meu anel. Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Vimos en el programa anterior una breve descripción de la evolución ganadera, algo de su desarrollo en el área central, en el Mato Grosso, y pusimos en pantalla algunos aspectos del concepto de cadena productiva, que es lo que en definitiva le dio fluidez a todo el sector. La eliminación de impuestos a la exportación, intereses razonables y una decisión unívoca de aprovechar las oportunidades que se presentaron a nivel mundial con el mal de la vaca loca y a nivel local con la devaluación del real. Pero todo esto no hubiera significado nada si no hubieran podido controlar la fiebre aftosa y mejorar la sanidad de los rodeos, y es también en Mato Grosso donde encontramos el esquema de trabajo que se repitió en todo Brasil. O grande salto de qualidade que a gente pode dizer que o aspecto sanitário teve na pecuária brasileira, ele tem como referencial o seu principal programa, que é o programa de erradicação da febre aftosa. E esse programa teve a sua base de sustentação totalmente modificada lá pelos anos de 92, 93, aonde o setor privado foi chamado a participar lado a lado, ombro a ombro com os segmentos oficiais, na realização dos programas sanitários. Quer seja o setor privado, enquanto os laboratórios na produção de medicamentos, na produção de vacinas, quer seja o setor privado enquanto produtor, que é aquele que tem a responsabilidade de realizar o manejo sanitário na sua propriedade. Então, a participação do produtor dentro dos programas, ela modificou em 100% os resultados que passaram a ser obtidos. Porque o produtor entendeu a necessidade da sua adaptação e do cumprimento das normas sanitárias como parâmetros essenciais para que ele pudesse atingir a qualidade do seu produto para livre comercialização. El sector privado se movilizó bajo el empuje de Zeca Dávila, quien hasta hoy preside la Fundación para la Erradicación de la Fiebre Aftosa. Nós trabalhamos e presidimos um fundo privado aonde participa o pecuarista, as entidades de classe, de leilões, a indústria frigorífica participa, o poder público através do Ministério da Agricultura e o governo do estado através do INDEA, que é o órgão de defesa sanitária do estado de Mato Grosso. E esse fundo é recolhido basicamente e compulsoriamente pelo produtor rural no abate de animais, as empresas leiloeiras quando se faz leilão e os frigoríficos também têm a sua contribuição. E esse fundo, ele participa nas emergências daquilo que o poder público não tem condições de fazer no momento e na hora exata. A hora de vacinar não pode ser amanhã. E por isso esse fundo contribui para que aqueles problemas que o poder público é de obrigação e dever dele, e ele não tem condições econômicas disponíveis na hora para fazer, chega o fundo e aí faz aquele trabalho que realmente precisa ser feito. Por isso, essa colaboração do produtor rural em moeda, em dinheiro, para essa contribuição e esse trabalho e essa conscientização de que a obrigação é do produtor, fez com que isso tudo no estado de Mato Grosso chegasse ao ponto que chegamos. La complejidad del territorio de Brasil marca la envergadura del trabajo a llevar a cabo. Nós vamos em loco, nós vamos no local, nós vamos no município,
aonde está a célula máter que é o rebanho. Nós vamos lá na província falar com o produtor, independente do tamanho que ele seja, grande, pequeno, médio ou mini. Nós vacinamos, que é papel do governo e que o governo não cumpre, nós vacinamos o rebanho de todas as aldeias indígenas do estado de Mato Grosso. Nós recebemos a vacina, adquirimos a vacina e vamos fazer a vacinação compulsória lá na aldeia indígena. Anualmente são 50 milhões de doses de vacina que nós doamos ao governo para poder fazer a vacinação do rebanho das áreas indígenas. Outro exemplo muito importante, um convênio que temos com a Fegaça Cruz, Associação de Ganadeiros de Santa Cruz, na Bolívia. A nossa fronteira é vigiada por nós. Estamos indo agora lá levar 50 mil doses de vacina para os ganadeiros bolivianos pequenos vacinarem o seu rebanho na fronteira Brasil-Bolívia, Mato Grosso-Bolívia. Portanto, nós fazemos esse trabalho permanente, que é a obrigação, volto a repetir, da iniciativa privada. O rebanho bovino de Mato Grosso é nosso, não é do poder público. Portanto, essa responsabilidade é nossa. E também a responsabilidade de orientar, divulgar e, em loco, mostrar a necessidade da sanidade animal para a sobrevivência dentro desse sistema de pecuária, que é o que nós sabemos fazer. Cola seu rosto no meu, vem dançar, pinga seu nome no breu pra ficar, enquanto se esquece de mim. La dinámica sanitaria que han desarrollado en Mato Grosso les abrió las puertas para estar en condiciones de responder con velocidad y precisión. El modelo de Mato Grosso es utilizado en todo Brasil. As regras são nacionais, os programas são nacionais. O governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é o órgão responsável pela coordenação nacional de todos os programas sanitários. E os estados são as células executoras da fiscalização e da certificação daquilo que o produtor realiza no manejo sanitário. Então você tem a base, o produtor, quem realiza o manejo sanitário propriamente dito, porque é ele que compra a vacina, é ele que faz a vacinação, é ele que tira a guia de trânsito, é ele quem faz todo o manejo dentro da propriedade. O estado certifica que esse trabalho está sendo feito, quando eu digo estado, os estados da federação no Brasil, e o governo federal é o detentor do programa. É ele quem diz, esse programa está sendo cumprido, esse programa não está sendo cumprido. É ele quem dá as classificações de status sanitário, né, para as diversas doenças de cada uma das regiões do território brasileiro. Então, seja no Rio Grande do Sul, seja no Mato Grosso, ou seja em Roraima, a determinação é a mesma, o programa é o mesmo. O produtor brasileiro, em qualquer região do Brasil, realiza o mesmo tipo de manejo, tem as mesmas obrigações, as mesmas necessidades. Isso faz com que os programas sejam bastante transparentes, né, e que possam ser cumpridos da mesma forma, porque hoje no Brasil nós temos produtor que tem propriedade no Mato Grosso, tem em Goiás, tem em Minas, tem em São Paulo, ou seja, ele tem que ter um único programa que permeie todas as suas propriedades. El esquema que se estableció permite además enfrentar otro tipo de enfermedades. Para eso el INDEA cuenta con oficinas en los 140 municipios del estado. Junto com a febre aftosa, evoluíram os programas de brucelose, de tuberculose, de raiva, né? A BSE, quer dizer, foram programas, foram enfermidades e doenças que passaram a ser controladas e que passaram a ser erradicadas usando a mesma base,
tá? Que foi uma base de sucesso. Porque se você tem sentado à mesa quem cria, quem certifica essa criação, quem compra esse produto e quem exporta esse produto, ou seja, toda a cadeia sentada à mesa, com certeza absoluta, ao final, as regras que estão sendo estabelecidas são regras que vão ser cumpridas por todos, né? La Secretaría de Desarrollo Rural se ocupa de algunos aspectos, entre los cuales está el ordenamiento en la ocupación de tierras y extensión rural. Sim, nós temos um grande número de pequenos produtores que atuam diretamente na pecuária com um pequeno número de rebanho, né? A grande concentração de produtores e número de produtores dentro da pecuária são de pequenos produtores, né? Lógico que o volume de pecuária maior, do rebanho maior, está concentrado em poucos produtores e grandes produtores, que chega a 5 a 10% desse número. E o restante são realmente pequenos produtores. Esse rebanho está distribuído no estado inteiro em pequenos produtores, um bom percentual. Los pequeños productores reciben financiamiento para mejorar sus inversiones con tasas preferenciales. Los medianos y grandes están asociados a FAMATO y tienen una activa participación en la discusión para la fijación de políticas ganaderas. E nós até alguns anos atrás era bem distintas as regiões de pecuária e as regiões de agricultura. De alguns anos para cá, o estado de Mato Grosso começou a integrar de uma forma usando a sinergia a agricultura com pecuária. Isso com confinamentos, por exemplo. Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, e este ano também, houve grandes confinamentos, apareceram grandes confinamentos aqui no estado de Mato Grosso, aproveitando justamente aqueles produtores que queriam aliviar as suas pastagens, que demoraria mais tempo para terminar o boi em pastagem. Esses bois vieram para as regiões agrícolas ou as regiões que compraram bastante insumos agrícolas e houve então a formação de grandes confinamentos. A gente tem dito que isso aí é um ganho tanto para o estado de Mato Grosso quanto para o produtor rural, porque houve a sinergia. De um lado, os agricultores sobrando alimentos como resíduos de soja, de milho, enfim, toda essa produção de grãos, e por outro lado, os bois faltando pasto na época da seca, porque aqui as estações do ano são bem definidas. Existe praticamente 2 estações, a estação das águas e a estação das secas. Quando nós chegamos na estação das águas, há um grande fornecimento de pastagem para os animais, diferentemente quando chega a estação da seca, onde o capim seca, o capim acaba e daí o gado começa a sofrer restrição alimentar. Só que, coincidentemente com isso, nesta época da seca coincide com a época da colheita dos grãos aqui em nosso estado. E na colheita dos grãos começam resíduos desses grãos e até mesmo os grãos mais baratos, como por exemplo o milheto, o sorgo e o próprio milho. Tuvimos la oportunidad de visitar un feedlot en las cercanías de Cuiabá, donde se engordaban 7.000 cabezas. Sebastián, ¿qué tipo de animal están ustedes engordando acá? O tipo do animal nosso que está no confinamento é o boi Nelore e alguns boi cruzado. ¿Cruzados con qué? O cruzado com cruza cimental ou holandês. Eles engordam 1,9 kg, 2 kg dia de carne. ¿Y se adapta bien este animal al... Adapta bem. Sí. Adapta muito bem. Tienen apariencia de ser malos, ruines. Ser malo, ser ruim. De 10 dias do confinamento, amansa todo mundo. Ah, sim? Aí chama, vamos, vem, tranquilo. Con perro. Entran con 380 kilogramos y salen con 550 kilos en un máximo de 90 días.
banda. La carne de estos animales Nerole, que levantan hasta 2 kilogramos por día, llega a 170 países en el mundo. Se han adaptado y los productores trabajan con ellos con comodidad. É muito difícil por conta do clima, né? Existem várias fazendas que optam pelo cruzamento industrial, que a gente chama, e daí sim faz o cruzamento do Nelore com o europeu, e com isso se tem um ganho do vigor híbrido, mas ao mesmo tempo precisa e necessita de alimentar esses animais melhor. E aí entra o problema da estação seca, onde esse alimento é restrito. Então muitos produtores, a grande maioria, ainda opta por criar o Nelore, que também já sofreu uma melhoria genética muito grande. É um animal que responde tanto a pasto, quanto também a um fornecimento de ração mais elaborado. Portanto, a gente utiliza as duas vias, mas quem não utiliza tecnologia em alimentação, utiliza muito mais o Nelore. El potencial de la región y la mentalidad empresarial del gobernador Blairo Maggi dan certeza sobre el camino al crecimiento que aún resta por concretar. Le preguntamos cómo integran y complementan la agricultura con la ganadería. Muito pouco ainda. Esse é o caminho a ser buscado. Eu vou dar um exemplo. O estado de Mato Grosso, ele é o maior produtor de soja do Brasil, o maior produtor de algodão, ele é o segundo maior produtor de milho e o terceiro maior produtor de arroz. Tá? E essas três culturas, que são grandes, são 4 culturas, elas ocupam apenas 7% do nosso território, 7,8% do nosso território. Então, menos de 8% do território. E nós somos, então, o grande estado agrícola. Enquanto que em 25% do outro território, que é da pecuária, nós temos 25 milhões de cabeças de gado, ou 26 milhões. Então, dá para você perceber que essa união entre agricultura e pecuária, no momento em que ela puder acontecer e efetivamente acontecer, nós vamos poder ter uma pecuária que seja mais produtiva por cada hectare, liberar novas terras para a produção de grãos, que é muito mais rentável economicamente, ter uma distribuição melhor de renda na sociedade, né? Muito mais gente participa, há transporte para que seja feito, peças, serviços, mais gente, mais profissionais, enquanto a pecuária é muito restrita, poucas pessoas participam de tudo isso. Então, a intenção do governo é trabalhar nessa direção, até para que o Estado também pare de crescer, se expandir horizontalmente, abrindo novas florestas, por exemplo. Não é uma coisa que nos agrada, é uma coisa que nós queremos evitar e estamos diminuindo ano a ano a quantidade de florestas que estão sendo desmatadas para a produção tanto de pecuária quanto de agricultura. Nos últimos 6 anos nós tivemos um decréscimo de 77% na redução do desmatamento no estado. Isso é uma coisa boa. O mundo inteiro hoje nos cobra uma posição sobre esse assunto. Brasil tiene un mercado de 200 millones de personas que consumen el 80% de su producción ganadera. La renta de la población crece y la oferta y demanda juegan libremente, sin presiones ni artilugios. No Brasil nosotros no tivemos esse tipo de participação do Estado, hasta agora não. O que nós observamos nos últimos anos foi, ao contrário, um crescimento muito grande de consumo de carne bovina, porque lá houve uma melhoria muito importante do incremento de renda da população. La carne bovina é os economistas chamam de alta elasticidade de renda. À medida que se eleva a renda, se eleva o consumo de carne bovina. Hasta um patamar, quando se cambia ele, se modifica e introduz outras. Então, no Brasil, nos últimos 30 anos, passamos de 12 quilos de carne per capita ano
para casi 40, 37, 38 quilos. Un crecimiento muy grande. Una pregunta rondaba sobre mi cabeza permanentemente. ¿Habrá posibilidades de mirarnos en América del Sur a nosotros mismos como proveedores y que podamos escalar una acción en conjunto? ¿Por dónde podríamos empezar? Y esto se lo preguntamos a Celio Porto en Brasilia, que es el secretario de Relaciones Internacionales del Ministerio. Existem muitas propostas, muitas ideias, muitos projetos, mas na prática tem poucas ações concretas para organizar uma plataforma produtiva e exportadora do Mercosul. Vemos aí no caso do arroz, por exemplo, que Brasil produz, Uruguai produz, Argentina produz, mas exportam cada um independente do outro. Isso ocorre com algodão, ocorre com milho e outros produtos. O que ocorreu de diferente nesta integração do sistema produtivo no Mercosul é que houve uma decisão do Mercosul, basicamente uma decisão de Brasil e de Argentina, de diminuir as assimetrias entre os países da região. Ou seja, Brasil e Argentina decidiram ajudar Uruguai e Paraguai a ter mais inversão de capital, a ter mais investimento com capitais brasileiros e com capitais argentinos. E no caso do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o banco do governo que financia os investimentos para aumentar a capacidade produtiva, seja na indústria, seja na agricultura, ele foi autorizado a financiar investimentos brasileiros nos países vizinhos. Isso foi algo que foi decidido com o objetivo de diminuir as assimetrias das economias da região. E no caso da carne bovina, facilitou os frigoríficos brasileiros se instalarem nos países vizinhos ou adquirirem plantas industriais nos países vizinhos, porque eles puderam contar com este financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que foi criado para ajudar a diminuir as assimetrias dos países do bloco Mercosul. Eso implica una posición de liderazgo nominal de ambos países, pero que Brasil detenta y nosotros nos obstinamos en perder paso a paso. Este tal vez sea uno de los grandes puntos que nos diferencian. Es la mirada de largo plazo la que le está dando al Brasil las señales del camino a seguir mientras nosotros vamos quedando cada vez más atrás. Você deve acreditar no que eu te